pesquisa com anticoagulantes que está sendo realizada aqui no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, pode ser uma nova alternativa para o tratamento do coronavírus. Esse procedimento é indicado principalmente para os pacientes em estado grave. E os resultados já foram publicados, inclusive, em um conceituado jornal científico britânico. Um dos médicos, que é membro da equipe de pesquisadores, concedeu entrevista para a nossa reportagem e revelou alguns detalhes sobre o trabalho. Assim que começou a epidemia, a doutora Elnara, que é a líder dessa pesquisa, viu numa paciente nossa, internada na UTI, em insuficiência respiratória por coronavírus, um fenômeno trombótico no pé. Ao mesmo tempo, ela, que é do Departamento de Patologia da USP, começou a ver casos de autópsia, junto com a professora Marisa Donikoff e o professor Paulo Saldiva. E discutindo esses casos com eles, ela notou a presença de múltiplos pequenos trombos entupindo a circulação de diversos órgãos. Certamente no pulmão, como foi mostrado por outras equipes ao redor do mundo, equipes americanas, equipe chinesa, e também em outros órgãos, no rim, na pele, em outros lugares, que explica que essa doença é uma doença que causa um fenômeno de hipercoagulação, ou seja, o sangue começa a coagular onde não deve, tá? E isto faz microtrombos que impedem o funcionamento dos órgãos, seja o rim, seja o pulmão e assim por diante. Diante desse achado que ela fez em autópsias e vendo os nossos pacientes, que são pacientes que têm uma insuficiência respiratória muito grave, com uma queda muito grande do nível de oxigênio no pulmão, mas que se comportam diferente daquilo que a gente chama de síndrome de desconforto respiratório agudo, ou seja, da inflamação que acontece no pulmão quando tem uma infecção à distância, esses pacientes não têm esse perfil, eles têm um comportamento diferente, tá? E diante disso, a gente fez a hipótese que se a gente trabalhasse com heparina, que é um anticoagulante, em doses mais altas que o habitual, esses pacientes poderiam ter uma melhora. E essa pesquisa que nós estamos submetendo para um outro jornal, essa da autópsia já está publicada, nós estamos submetendo para um outro jornal clínico, ela engloba 27 pacientes que internaram no Sírio-Libanês, com um quadro grave de Covid, né, com um quadro classificado pela Organização Mundial de Saúde como 4 para cima, né, numa escala de 1 a 8, são pacientes com 4 para cima, e que 8 deles em UTI e em ventilação mecânica. E o que a gente está mostrando nesse trabalho é que a troca gasosa, que a oxigenação, melhora significativamente 3 dias depois de começar a heparina. Quer dizer, um dos grandes problemas desses pacientes é que eles ficam com uma taxa de oxigênio no sangue muito baixa. E a infusão de heparina em doses que chegam até a dose plena, que é a dose que a gente usa para tratar, por exemplo, uma embolia de pulmão, melhorou muito as trocas gasosas desses pacientes. Fora isso, desses 27 pacientes, 80% já teve alta para casa, tá? E nós temos hoje 3 pacientes em UTI ainda por diversas razões, uma delas só que é uma complicação do vírus mesmo. As outras são pacientes que já tinham problemas respiratórios prévios. Então, a gente acha que esse é um tratamento muito simples, é um tratamento que a maioria dos médicos está acostumado a fazer e que teve um resultado, pelo menos no que se refere à oxigenação dos pacientes, muito significativo. O senhor falou na oxigenação e a falta de ar, a dificuldade para respirar, talvez seja o sintoma mais conhecido, mais consagrado da Covid-19. Eu queria que o senhor explicasse bem, de forma bem simplificada, quando o vírus ataca o pulmão, quando ele chega ali, o que acontece? Bom, de uma forma bem simplificada, ninguém sabe. Esse vírus apareceu faz 2 meses, e se eu falar para você que eu tenho certeza que é assim, eu vou estar mentindo, como está mentindo quem sabe tudo sobre essa doença. Né? Não é possível numa doença que apareceu faz 3 meses no mundo. Mas o que a gente sabe dessa doença é que ela tem 2 fases. Ela tem uma fase inicial, onde ela tem um comportamento que sugere uma gripe, né? Gripe é quando a pessoa tem febre, tem tosse, tem aquilo que a gente chama de uma síndrome respiratória aguda grave. E nos primeiros 5 a 7 dias, esse sintoma é leve, e a partir do 7º dia a pessoa começa a complicar.
Quando a pessoa começa a complicar, uma das características que todo mundo tá vendo é se a saturação de oxigênio no dedo cai abaixo de 93. Ou seja, se o nível de oxigênio no sangue está caindo. Tá certo? Isso acontece nesta fase, vamos chamar mais tardia, depois do 5º a 7º dia de infecção. E nessa hora muda o quadro. A gente sabe que nessa hora o corpo está fazendo uma reação inflamatória muito intensa, aquilo que a gente chama de tempestade de citocinas, e junto com isso aparece esse fenômeno da queda de oxigenação, que foi atribuído como uma pneumonia causada pelo vírus, mas a nossa ideia é de que isto não é uma pneumonia só. Isto tem um fenômeno de trombose na circulação pulmonar. E onde entra o remédio? Nesse quadro que o senhor acabou de descrever, qual que é a atuação do remédio? O remédio é um anticoagulante, ele desfaz a formação de trombos, ele impede o sangue de continuar formando trombos. Então, ele funciona em parte como anti-inflamatório, mas, sobretudo, ele não deixa entupir a circulação do órgão. E isso melhora a troca gasosa e acaba refletindo, a gente espera, num volume de alta maior dos pacientes, né? Vale lembrar que, há 2 dias atrás, uma revista médica americana publicou os resultados de pacientes entubados na cidade de Nova York. 88% de mortalidade. Então, qualquer coisa que a gente fizer que melhore essa mortalidade, que é extremamente alta, é muito significativo. O senhor acabou de falar em mortalidade. Qual o perfil do paciente infectado? Qual o estágio que é o mais indicado para que seja aplicado ou utilizado essa medicação? A gente não sabe. A gente utilizou, como eu te disse, em pacientes com score de gravidade da Organização Mundial de Saúde de 4 para cima e teve uma melhora significativa. Se eu disser para você que a gente tem que usar isto precocemente, porque a gente vai evitar a progressão da doença, eu não tenho essa informação, isso está errado, tá? Mas a gente sabe que quando o paciente tem sinais de queda de oxigenação, quando ele tem sinais no sangue de que estão ocorrendo fenômenos trombóticos, isso é feito por um exame que se chama dímero D, o uso da heparina melhorou a troca gasosa nessa população. Correto. E além dessa eficiência que já foi mostrada nessa amostragem, né, foi comprovada nessa amostragem, outro item que chama atenção é o baixo custo, o que também torna essa medicação viável, né, para a população. Sim, não o que é mais interessante disso é que anticoagulante tem em todos os na maioria dos hospitais do mundo inteiro, certamente nos hospitais do Brasil tem, e essa é uma medicação que é usada de rotina. Então, todos os colegas estão familiarizados com o uso de anticoagulante, ou a maioria deles, né? Então, é uma medicação de fácil acesso e que tem muita experiência clínica no uso e que parece estar dando um resultado bom nessa síndrome que é tão agressiva, né? E tem uma mortalidade tão alta. Para finalizar, o conselho também, que é uma formalidade, uma obrigatoriedade até, apesar da eficiência, apesar do preço, é sempre bom alertar, usar a medicação só com acompanhamento, orientação médica. Esta é uma medicação de risco. Se você usar de forma inadequada, se você usar sem controle, a crítica que pode ser feita é que esta é uma medicação que aumenta a chance de você ter sangramento. Então, isso não deve ser feito sem supervisão médica em hipótese nenhuma. E nem tem nenhuma indicação de fazer preventivamente. Isso é para ser usado em quem está efetivamente doente com o quadro e principalmente naqueles pacientes que já estão com queda dos níveis de oxigênio no sangue. Esse medicamento já está sendo utilizado na rede pública? Esses resultados já embasaram, já credenciaram ao uso? Ou ainda ele está necessitando de uma chancela ainda das autoridades? Veja, essa informação está circulando e a gente não tem um dado absoluto de quanta gente está usando da forma como a gente está usando. A crítica para isso é que nós estamos descrevendo uma série de pacientes. Para dizer, o tratamento é esse, eu precisaria fazer um estudo chamado caso controle. Metade usa, metade não usa e vamos ver o que acontece. Isto numa epidemia que está há 40 dias no Brasil é impossível de ter sido feito. Então, se eu disser para você todo mundo deve usar, eu acho que sim.
mas eu não tenho um estudo que diga com certeza que esse é o melhor tratamento que tem. O que nós estamos mostrando, de novo, é que melhora a oxigenação.